em Lives TV, a web TV do projeto Espiritismo e Mediunidade. Estudo e reflexões sobre a doutrina espírita. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV. Aprendeste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhareis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aqueles que vos queira tomar emprestado. Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. O nosso convidado é paraibano, psicólogo, palestrante, escritor e fundador do programa socioemocional Educa, e é orador espírita. Rossandro é um homem maduro, branco, de estatura média, cabelos e olhos castanhos, está usando óculos e está vestido com uma camisa preta. Para proferir a conferência Perdão, Libertação Interior, convidamos o conferencista espírita Rossandro Klinger. Boa noite a todos, me escutam bem? Boa noite, minha gente. Eu estou com um misto de alegria e um pouco de tristeza, inegavelmente. A alegria é de poder, pelas tecnologias que nós inventamos, pela inspiração divina, poder, mesmo doente, não ter faltado esse compromisso. E a tristeza é não poder usufruir desse calor fraterno, dos abraços que nós nos damos quando nos encontramos e desse sentimento de estarmos juntos pela causa do Cristo. Mas eu digo que esse evento de internet é uma experiência de bilocação. Estou eu aqui em Campina Grande hoje, às 21h31 aqui, para vocês 20h31. E tive a oportunidade de assistir toda a apresentação do grupo Arte Luminar, que eu achei linda, a forma como eles intercruzaram músicas e colocaram nos textos, fazendo uma releitura de várias músicas. Eu, por exemplo, nunca mais vou conseguir escutar a música Há um Vilarejo Ali, de Marisa Monte, Arnaldo Antônio, sem essa perspectiva, né, de que há um mundo novo para se apresentar. Agradecer a compreensão de vocês, que entendem que, de fato, assim, eu já fiz palestra com crise de garganta, com todo tipo de coisa, mas, assim, disposição gástrica é uma coisa mais complicada para a gente estar pegando muitos voos, né? Eu teria que sair daqui 6 da manhã para chegar aí de 4 da tarde em 3 conexões, e do jeito que eu estou ficaria um pouco complicado. Mas que bom que a gente está aqui, que bom que a gente pode fazer esse encontro virtual e presencial do ponto de vista de coração, porque me sintam como se eu estivesse aí. É uma alegria estar podendo fazer parte desse evento. Nós estamos voltando aos eventos. Eu acho que é muito bonito isso, a gente está voltando aos eventos espíritas, está voltando a estar juntos depois de uma pandemia que ainda tem rescaldos em nossas experiências. E, ao mesmo tempo, comemorando os 160 anos do Evangelho. Nesse 7º encontro em que vocês têm como tema geral pelos caminhos de Jesus, que é os caminhos que nós queremos viver na nossa vida, que nós queremos traçar na nossa existência, nós pensamos nas múltiplas experiências que a gente tem quando tenta traçar esses caminhos e percebe que eles não são simples, não obstante o fato de que eles são libertadores. Perdoar não é definitivamente uma experiência simples, nem muito menos uma experiência fácil. Quando nós nascemos, e aqui uma pequena digressão fazendo de conta que temos uma única existência, que não é o que nós acreditamos, o que torna o perdão ainda mais necessário e com meandros mais complexos.
Quando nós nascemos em lares, a maioria dos quais estão longe de serem perfeitos, até porque a perfeição não é uma característica humana. Mas não é como negar que existem lares em que a estrutura afetiva é muito mais robusta, em que a competência emocional dessas pessoas que se candidatam à condição de pais é muito mais madura, de modo que recebem com muito mais assertividade e capacidade esses filhos que chegam e constroem nessas crianças capacidades emocionais, sentimento de acolhimento. Não obstante a isso, o que ainda é uma minoria dos lares, os lares, de um modo geral, eles falham em um outro ponto. Muitas vezes chegam a falhas tão grotescas que temos crianças totalmente abandonadas e não desenvolvem, por isso, uma capacidade apropriada de entender os padrões morais que regem a comunidade e a coletividade para que possam viver de forma assertiva e, ao mesmo tempo, capaz dessa experiência no mundo. Assim nós vamos criando os chamados traumas emocionais, ou seja, nós somos tão necessitados dessa atenção parental de pai, de mãe, de avô, de tia, de tio, de irmãos mais velhos, ou todos aqueles que têm essa belíssima tarefa de educar, que quando nós somos pequenininhos ali, a gente está sempre medindo o quanto esse amor ele é equânime, é recíproco, é justo. É por isso que quando os pais vão colocar refrigerante para a gente na infância, a gente bota os copinhos do lado para ver se está igual. Porque a gente quer saber se tem mais refrigerante no copo do nosso irmão ou da nossa irmã. Na nossa leitura, ali tem mais amor depositado. Porque nós quantificamos visualmente, em termos de frase, de comportamento, a conduta dos nossos pais para nos sentirmos mais ou menos amados ou amadas. Acontece que o espírito ele tem uma história bem antiga. Ele não está aqui a primeira vez. Então, mesmo numa condição em que você receba uma criança, e 2 ou 3, e que você sinta, e assim de fato seja, que você trata essas crianças de forma justa e equânime, uma delas pode não enxergar isso. Ela pode, através de vieses cognitivos ou de leituras distorcidas da realidade, por mais que você demonstre amor completamente igualitário, uma dessas crianças, por um sentimento de dor profunda, ela pode não ler isso e afirmar e confirmar apenas as cenas da relação familiar e que ela enxerga que não houve amor para ela, desenvolvendo um sentimento de abandono, que pode ser real, porque sim, tem pais que não educam, abandonam, e tem pais que, por mais que se esforcem, a leitura desta alma é de que ela não merece o amor, porque traz ela consigo um conjunto de culpas de outro momento. Dado aí o fato de que nesse processo do perdão, existe um perdão fundamental e significativo que nós precisamos nos entregar, que é o auto-perdão. Por auto-perdão, se caracteriza como a capacidade que o indivíduo tem de, olhando a sua própria trajetória e não negando os próprios erros, entender a sua humanidade e fragilidade e se perdoar por entender que tudo que ele cometeu ou ela cometeu, ainda que de encontro a leis sociais ou espirituais, fazem parte de um processo de desenvolvimento do ser. Ou seja, ele olha o passado e pensa, quando eu fiz o que eu fiz, era o que eu imaginava que era certo, quando eu agi do modo como eu agi, é porque os recursos que eu tinha, ou de compreensão ou emocionais, para agir eram tão somente aqueles. Se fosse diferente, eu teria feito diferente. Porque quem de nós não queria ser melhor no passado? Ou quem de nós não quer ser melhor hoje? Assim, quando a gente olha para esse passado e percebe isso, a gente começa a trabalhar um processo de auto-perdão que muitas vezes esbarra em um conjunto de má compreensões do que vem a ser o auto-perdão. Para algumas pessoas, se auto-perdoar diante dos próprios defeitos seria um convite a um estacionamento moral. Ou seja, Rossandro, se eu estou me perdoando, significa dizer que eu estou aceitando como eu sou e não vou mudar. Para essas pessoas, a possibilidade mínima de se perdoar significa que você vai aceitar a sua condição e vai estacionar nela, o que de fato não é o que acontece. Geralmente, quando nós nos perdoamos, na verdade nós temos forças para mudar o comportamento. Porque o perdão a si mesmo, a si mesma, significa que você tem aceitação incondicional de quem você é. Aceitação incondicional de quem eu sou. Pensa comigo um pouco. Se eu for me aceitar incondicionalmente, significa dizer que eu vou olhar para o panorama do meu psiquismo e dos meus comportamentos e dizer,
é o que é possível agora. Mas não significa dizer estacionamento de desenvolvimento emocional, até porque a lei do progresso vai operar com a minha vontade, sem a minha vontade ou apesar da minha má vontade, que muitas vezes acontece. Então, Deus, que nos ama profundamente, vai se encarregar de, utilizando das leis que Ele mesmo criou, amorosas e do progresso, que a gente continue uma jornada evolutiva, mesmo quando nós resistimos a não evoluir. Então, quando nós vamos para uma aceitação radical, nós temos que entender como é que isso se dá. Existe um psicólogo americano chamado Carl Rogers, que ele criou uma das forças da psicologia, e ele diz uma coisa muito curiosa acerca do que vem a ser a aceitação radical de si, a aceitação incondicional de si mesmo. Ele diz que o paradoxo da autoaceitação é que somente quando o indivíduo se aceita, ele muda. Só quando você aceita quem você é que você tem condições de ser uma pessoa melhor do que você está sendo. E por que isso acontece? Você deve estar se perguntando. Bem, porque quando eu deixo de me acusar, de me menosprezar, de me maltratar, de me maldizer, de achar que eu sou inevoluído, de apenas realçar as minhas características mais sombrias, quando eu paro desse jogo de acusações, toda essa energia que eu usava para alimentar um sentimento de autodesprezo, ela cessa e fica disponível para que eu possa mudar. Então, todo aquele tempo que eu passo me julgando cessa e eu mudo. Vamos dar um exemplo simples. Você sai para um evento, tipo esse evento que vocês estão aí, o Congresso Espírita de Cuiabá, e vocês estão aí e, naturalmente, as pessoas elas se preocupam. Eu estou bem vestido? Eu estou bem vestida? Eu me comportei bem? O meu tom de voz foi adequado? Será que eu falei o que eu deveria? Será que eu não falei demais? Perceba quantas coisas ficam na nossa mente quando vamos para um evento, e um evento espiritual, religioso, para encontrar com Deus, com Jesus. Mesmo assim, a nossa mente cheia de dores e traumas e angústias vai repassando lá várias cenas. Será que tá legal? Eu não podia estar ali. Será que não seria eu que poderia fazer essa peça? Por que não fui eu que apresentei? Ou então, quem sou eu para apresentar? Quem sou eu para fazer essa peça? É tanta cacofonia mental, é tanta confusão emocional que sobra pouca energia para você mudar. Porque você está num jogo de acusação muito intenso. Como é que eu vou mudar se até a própria autoconsciência me é negada, uma vez que eu estou o tempo inteiro presa a um conjunto de pensamentos disfuncionais? O que André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, vai chamar de monoideísmo. O indivíduo fica preso numa única ideia, feito um cachorro que corre atrás do próprio rabo. Quem sou eu? Como é que eu posso? Isso não é para mim, não. Quem? Fulano é melhor que eu. E são tantas questões que vão dentro da sua mente em processo de autoacusação. Se as pessoas soubessem que eu sou, nem era merecedor de estar nesse congresso com todas as coisas que eu já fiz ou penso e faço. Quem sou eu? Um sentimento de que nem deveria estar aí. Bom, esqueceu então que Jesus faz um convite. Eu não vim para os que estão sãos. Eu vim para os que estão doentes. Então seja muito bem-vindo a esse congresso. É o convite de Jesus para você, para mim, para todos nós, que estamos doentes, mas não somos condenados ao estado perpétuo de adoecimento, uma vez que nós podemos, sim, e devemos crescer, amadurecer, evoluir e se desenvolver à base do evangelho curativo do Mestre Jesus. Nesse sentido, o indivíduo que para de se acusar, ele para de viver um ruído emocional interno, ele para de viver um processo de auto-menosprezo, de sentimento de impotência, de menos-valia, de sentimento de síndrome do impostor, por exemplo. Não, quem sou eu? Não mereço. E quando alguém elogia você, não, qualquer um faria. E se de repente alguém olhar para você, você tá só, tá querendo namorar com alguém, e alguém olha para você olha para trás, porque, não, deve ter uma pessoa muito interessante aí atrás, porque esse olhar não é para mim, não, de jeito nenhum. Como mudar se você gasta tanta energia com tudo isso que eu falei até agora? Entende a importância do auto-perdão? Ela acalma a mente. Faz com que você olhe para você e perceba, tem muita coisa para mudar, mas tem muitas potências que eu já desenvolvi. Eu estou longe de ser a pessoa que eu queria, mas eu estou longe de ser a pessoa que eu já fui. E assim nós vamos nos desenvolvendo. E nós vamos olhando para nós mesmos, dentro de nós, com profundidade, conforme aquele convite que Santo Agostinho nos faz toda noite. Eu observava o meu comportamento e pensava,
como poderia fazer diferente, como poderia agir diferente, como poderia viver uma experiência diferente. Algo que certamente ao fazer ele não fazia em tom acusatório. E a gente sente isso na resposta que ele dá em O Livro dos Espíritos. Não é em tom acusatório que ele faz essa autoanálise de fim de dia. Esse processo de metanoia, de análise de si mesmo, de seus comportamentos. Não, era só um observador. Hoje eu falei demais, hoje eu falei palavras que não deveria, hoje eu fiz comentários indesejados, hoje eu me comportei como eu já me prometi não fazer. Mais uma vez me faltou ética naquele momento. Ele apenas observa esses comportamentos no sentimento de que amanhã, com a consciência diária do que o comportamento ainda não se deu em mim, amanhã eu farei diferente. E se você fica no final de noite de autoanálise, tá vendo que pessoa incapaz sou eu não mereço o amor de Deus, tanto que eu já sei, tanto que eu estudo esse evangelho, olha eu de novo aí falhando, você não tem tempo, porque você está num processo de autoacusação, num processo auto-obsessivo. Nessa hora eu acredito que o nosso irmãozinho, que nós chamamos de obsessor, e que muitas vezes tão somente está cobrando alguma conta que devemos, ou que quer nos perturbar, enfim, porque isso faz parte de uma pleide de espíritos equivocados que tentam atrapalhar o trabalho do bem, eles olham para a gente nessa hora e fazem, vou tirar férias, porque João ou Maria é muito mais competente em estragar a própria vida do que eu. O que essa pessoa faz na cabeça dela já é tão eficiente que eu nem nos meus melhores planos conseguiria detonar tanto essa pessoa como ela no processo contínuo de autoacusação. Pensa nisso e vamos para uma cena bastante conhecida do Evangelho, que é a cena da mulher adúltera. Uma cena que se desdobra, uma mulher levada por um conjunto de pessoas para um apedrejamento comum como sistema de crença naquela época. Ao final daquela história havia um homem, tão bem representado aí agora pelo arte luminar, Jesus, o mestre de nossas almas. Eu esperava aquela cena se desdobrar. Algumas pessoas podiam imaginar, então, por que ele não interviu antes, por que ele não tomou aquela mulher da multidão, por que ele não fez com que ela flutuasse, já que ele podia, por exemplo, andar sobre o mar da Galileia, controlava a gravidade, ele podia fazê-la flutuar a uma altura em que as pedras não a atingissem. Ou porque ele não transformou as pedras em areia, para que então aquela mulher não pudesse ser morta por apedrejamento, porque no máximo a areia iria incomodar os olhos dela. Qualquer coisa que ele poderia ter feito, algo que reputaríamos como milagre, ou seja, movendo o estado natural das coisas, não, ele não fez. Ele foi deixando a cena se desenrolar. E ao mesmo tempo, quando nós olhamos na cinematografia, em se tratando do cristianismo, sempre que tem filmes sobre a paixão de Cristo, essa é uma cena icônica que sempre faz parte, a cena da mulher adúltera. Inclusive no último e mais bela representação de paixão, que foi a Paixão de Cristo, dirigida por Mel Gibson. Na cena em que ela vai tocando o manto de Jesus com vergonha de olhar para cima. E Jesus deixa a cena se desenrolar. Mas geralmente no cinema há a demonstração de um Jesus irritado, um Jesus que olha para a multidão com ar de julgamento, do tipo, eu sei quem são vocês, eu sei o que você fez no verão passado, quem você pensa que é, coisa que não combina com o príncipe da paz. E certamente a intenção amorosa de alguém que não veio para salvar um, mas para salvar a todos, tinha a intenção não somente de salvar aquela mulher, mas também a multidão. E é por isso que ele não faz propriamente o que chamaríamos de milagre, alterando o estado natural das coisas, mas ele faz sim um milagre da alquimia interna daquelas almas. De que modo? Aquela multidão, pensando como grupo e coletivamente, seguindo regras do mundo daquela época, em que se achavam certos porque seguiam preceitos do judaísmo daquela época, em que o adultério era digno de apedrejamento, estavam fazendo algo que para eles que era justo e necessário para guardar a justiça daquela fé. No entanto, aquele encontro faz com que uma alquimia interna seja gerada por uma pergunta que convida a essa metanoia, uma pergunta que convida a essa autoconsciência, porque a pergunta não foi feita para a multidão. A pergunta foi feita para cada indivíduo, para cada pessoa daquela multidão. Ao fazer a pergunta, quem nunca tiver pecado que atire a primeira pedra, Jesus fez com que cada pessoa ali, com que cada Marta, Raquel, Maria, Jacó, Ezequiel, que cada um
aqueles homens e mulheres, e crianças e jovens ali presentes, refletissem sobre sua própria história. E ao fazer isso, saíssem da posição de julgadores, porque perceberam que tinham um telhado de vidro, que como qualquer pessoa tinham sombras e falhas, e Jesus não fazia isso com a intenção de humilhá-los, nem de menosprezá-los, mas de fazê-los despertar a consciência sobre que no momento do desenvolvimento do ser, importante muito mais é não olhar para o argueiro que há no olho do teu irmão, mas ter a coragem de enxergar a trave que está no teu olho. E ao fazer isso, não cair na culpa, na comiseração, mas na capacidade de mudar. É por isso que Joana de Angelis diz assim, o ser consciente, em seu livro Ser Consciente, é aquele que, encontrando-se diante dos seus próprios defeitos, nem se culpa, nem se acusa, nem se justifica, tão somente se transforma. Percebe? Não gasta mais tempo com autoacusação, com justificativa, com comiseração, com vitimismo, com síndrome do impostor, com quem sou eu não mereço, não é para mim, bem feito, eu acho é pouco, eu sou inevoluído, eu devo ter jogado pedra na cruz, e todas aquelas frases que a gente se diz para dizer que não merece. Tudo certo. Toda essa visão de si mesmo distorcida cessa. E entra a visão de um ser que se sente profundamente amado por Deus, profundamente amado por Deus. Um Deus que ama incondicionalmente, sem condições. E que, não obstante o fato de nos conhecer com uma profundidade que nem mesmo supomos conhecermos, nos ama. E nos convida então a pensar, se Deus em sua perfeição me ama, quem sou eu para não me amar? Mais uma vez, esse me amar não é um convite a estacionar, esse me perdoar não é um convite a não avançar, mas é um convite a apaziguar a mente, a olhar a si mesmo todos os dias, como alguém que apenas constata o que precisa ser mudado amanhã, e não o que necessita ser acusado hoje. Porque se nós não devemos jogar a pedra no outro, muito menos devemos jogar a pedra em nós mesmos. Se trata de largar pedras e de estender mãos para quem está caído. Assim como Jesus o fez com aquela mulher, devemos nós fazer conosco mesmo. Como se você fosse aquele que está lá no chão, sentindo-se humilhado e imerecedor de sequer olhar para cima ao encontro do Mestre. Mas alguém que olha e percebe que há um convite de uma mão estendida amorosa, de alguém que está sendo convidado a se reerguer, e para isso precisa se perdoar e apaziguar mente e coração. E nesse sentimento, você começa a construir uma outra potência na sua alma. Porque uma vez que você experimentou em si, e algo que é uma construção cotidiana, porque hoje você se perdoa, amanhã você não consegue, porque você tem condicionamentos psicológicos. Se eu, por exemplo, me acostumasse a colocar essa minha garrafinha da Fraternidade Sem Fronteiras, aproveitando para fazer uma propaganda da nossa Fraternidade Sem Fronteiras, eu sei que muitos de vocês ajudam. Se eu pegasse a minha garrafinha da Fraternidade Sem Fronteiras e sempre colocasse deste lado aqui da minha mesa, ou colocasse aqui numa dessas estantes atrás de mim, e resolvesse que não era bem apropriado, porque afinal de contas tem muita fiação, de repente eu derrubo, e até porque eu sou desastrado mesmo, e aí seria melhor colocar aqui atrás de mim, por exemplo, como eu estou colocando aqui agora. Amanhã, quando eu chegasse aqui de manhã, a primeira coisa que eu faria era fazer assim com a mão. Olhar e... eu coloquei aqui atrás. E aí, se eu tivesse uma visão imatura de mim mesmo, eu faria, Sandro, deixa de ser idiota, cara. Tu mesmo que decidiu colocar ali. É verdade. Fui eu mesmo que decidi colocar ali, mas durante muitos anos eu coloquei aqui, então me condicionei a esse comportamento. E ao me condicionar a esse comportamento, eu tenho que entender que eu tenho que me descondicionar ao comportamento para que o novo comportamento venha. Eu tenho que desconstruir para construir. Eu tenho que desaprender a acusação para aprender o perdão. Eis que a verdade que eu trago é feito vinho novo que não cabe em odres velhos. Porque se deitar vinho novo em odres velhos, eles vão se romper. Se eu colocar vinho novo com muita fermentação num depósito daquela época de couro de animais que está muito desgastado, essa fermentação rompe. Ou seja, ele está dizendo, se prepara, porque o que te convida é uma ruptura a padrões anteriores, é uma desconstrução desse ser autoacusatório, é uma desconstrução desse ser magoado e que vive com a mentalidade inteira de autoacusação para alguém que se enxerga como
imagem e semelhança de Deus e merecedor do amor sem questionamento sobre qualquer circunstância, porque está em transformação. Eu lembro que antigamente, quando a gente entrava num site de internet, ou quando a gente vai num ambiente, num aeroporto, num shopping, ou num hotel que está em reforma, assim, desculpe o transtorno. Estamos trabalhando para melhor lhe servir. Imagine ter uma placa em você desse jeito. E quando alguém acusa você, alguém aponta para você, porque tem gente que é especialista em apontar os nossos defeitos, mas não enxerga os próprios. E às vezes alguém chega para mim e diz assim, Sandro, você é tal, de tal forma, você tem tal comportamento. E eu brinco dizendo, desculpe os transtornos, estou em obra trabalhando para melhor me servir para depois lhe servir. Nós estamos em completo, constante processo de obras para melhor servir. E nessas obras nós temos que zerar os entulhos. E entre esses entulhos, certamente os mais complicados são os ressentimentos. Logo, quando eu me enxergo em todas as minhas condições de alma, eu me enxergo por um convite de aperfeiçoamento. Voltando a Joana, o ser consciente, ele não se acusa, nem se justifica, ele tão somente se transforma, significa dizer que eu não vou mais perder tempo em acusações, porque eu não vou mais perder tempo em destruir-me, mas em me construir como um ser diferente. Há, inclusive, quem fique preso na autoacusação, porque no fundo não muda. É como se dissesse assim, eu sei que eu tenho tais defeitos, mas veja, eu me puno. Mas será que é isso que Deus quer? Que uma vez que você identificou os defeitos, você puna-se? Ou o que ele está te convidando é, se transforme. Mulher, cadê os teus acusadores? Senhor, eles não estão mais aqui, nem eu te acuso. Vais e não voltes a pecar. Se transforma. Não se acusa, nem se culpa, nem se justifica, nem muito menos se acusa o outro. Apenas convida-se à transformação. E esse é um processo fundamental, porque eu começo a ter um conjunto de entulhos e certamente ao fazer isso, acredite, você começa a cortar as conexões com os pensamentos disfuncionais, muitos dos quais não são seus, são inculcados por toda essa, como dizia Paulo, essa não é uma luta contra sangue, nem contra carne, contra principados e potestades, contra todas essas potestades que querem te convencer de que você não merece o amor de Deus. E essa é a maior mentira que você pode acreditar. Porque sim, você merece o amor de Deus. E quando você entende isso, você corta essas conexões. Porque as acusações vêm e você não as aceita. Porque você se apaziguou com você, porque você se perdoou, porque você se enxerga nas suas dimensões luzes e sombras e entende um ser em processo de desenvolvimento e de crescimento. E nesse momento, essa acusação já não está mais em você. A acusação que não faz mais sentido, uma vez que Deus manda o príncipe da paz, seu filho, para que ele possa nos nortear através da mensagem da cruz, da libertação que ele nos convida e que, por causa dele, nós temos. Então, significa dizer que quando você se perdoa, ninguém mais te acusa, você não se acusa, as pessoas deixam de te manipular de forma sádica, elas deixam de tocar em pontos para mudar teu comportamento, tua conduta, elas deixam de apontar dedos porque você não aceita mais, porque você está apaziguado com você. E os processos obsessivos também deixam de existir porque eles precisam encontrar em você uma brecha, no sentido de que você acha que não merece e que não deve, então, viver uma vida melhor. Percebe o poder do auto-perdão? Percebe a força que isso tem? O impacto que isso tem sobre a sua vida? E quando você está nesse ponto, você já parou para pensar a potência que você tem de agir no bem? Eu vou repetir. Você já parou para pensar que quando você deixa de se acusar, se menosprezar, se autodestruir, toda essa energia volta-se para que você mude. Assim, quando você faz isso, você se torna um grande servidor do Evangelho do Cristo, porque não vive mais uma vida de autoacusação e de vitimismo e passa a ser um trabalhador do bem, servindo ao Evangelho do Cristo. Porque você está com energia disponível para viver a experiência de alguém que vai aqui com o convite de trabalhador da última hora para trabalhar numa hora grave, para ser luz na vida dos outros. Mas para ser luz na vida dos outros, você tem que deixar de ser acusador
da sua própria alma. Você tem que deixar de ser o obsessor da sua própria existência. Você tem que deixar de ser o detrator da sua própria identidade e sua intimidade. Você tem que ser o redentor. Modelo, seguindo o modelo do Cristo, o nosso modelo e guia, redentor da sua própria alma, inspirado no Cristo Jesus. Estenda a mão, largue as pedras. Estenda a mão para se erguer, largue as pedras que você joga diariamente em você. Pare dessas comparações infantis. Deixe de olhar a vida dos outros nas redes sociais e se apazigua com você mesmo, com você mesma, para que as transformações tão desejadas possam ter lugar no seu coração. E aí vem a mágica. E aí vem a magia. Somente quando você é capaz de fazer isso, você é capaz de perdoar os outros. Porque eu nunca vou entregar para o mundo aquilo que eu ainda não me dei. Somente quando você se perdoa é que você é capaz de perdoar. E mais, somente quando você se perdoa é que você é capaz de sentir o amor de Deus. Porque quem não perdoa não sente o amor de Deus. Quem não se perdoa não sente o amor de Deus. Sandro, como assim? Tem mais de 1.000 pessoas nesse auditório. Tem outros milhares assistindo isso online. Nesta hora, em várias igrejas estão pessoas cultuando Deus. Como assim as pessoas não sentem? Elas precisam de Deus. Sentir o amor de Deus é diferente. Você precisa de seu pai. Sentir o amor do seu pai é diferente. Você precisa da sua mãe. Sentir o amor da sua mãe é algo diferente. Sentir o amor de Deus para quem se acusa, para quem se menospreza, para quem acha que não presta, para quem acha que é inevoluído. Como você vai sentir o amor de um Deus que ama você incondicionalmente se você não se ama? Se você não desenvolveu esse amor incondicional que, perdão vai te dar, como é que você vai sentir esse amor de Deus? E aí que está essa alquimia. Quando ele coloca a multidão para refletir sobre si mesma, não para se acusar, ele não pede à multidão, não jogue a pedra na mulher e joguem em vocês. Ele não pede isso. Não. Ele diz assim, aquele que nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra. Como ninguém poderia atirar a primeira pedra, não poderia atirar nem contra a mulher, nem muito menos contra si mesmo. Aquela é uma cena que Jesus não quis salvar apenas a mulher, mas como sempre, o objetivo dele é salvar a todos nós. A multidão inteira. Que chega até aqui ecoando em nossas almas. Então, quando você finalmente entende que você não pode jogar a pedra no outro, nem muito menos em você, e você encontra alguém caído, mesmo que essa pessoa caída seja alguém que caiu e te machucou na queda moral, você entende que, bom, se eu, diante de todas as minhas falhas e sombras, preciso me perdoar, por que não perdoar ao outro? Se eu, que também machuco, preciso me perdoar, por que não perdoar quem me machucou? E a partir daí, as relações ficam mais leves, porque uma alma perdoadora é uma alma que é capaz de viver relações maduras, sem milindres, palavra que parece que nós cunhamos, né? Nós criamos a palavra, na verdade não, mas talvez a gente identifique esses padrões emocionais disfuncionais de pessoas que são carentes e chegam lá, não me deram um bom dia hoje na reunião, quando eu cheguei, não venho mais nessa instituição de amor, porque afinal de contas, que amor é esse que João nem me deu bom dia dirigindo esta casa, como se João fosse um espírito perfeito, como se João não tivesse defeito, como se ele não tivesse as próprias dores, como se não fosse sobre João, se João deu boa noite, o problema é de João, não é seu. Passa a ser seu quando você infantilmente vê isso como rejeição. Rejeição porque você se acusa, porque você está na criança ferida, na dor, e aí você não percebe esses convites. Deus, ele nos ama de forma inequívoca e incondicional. Peguei aqui um trecho do profeta Isaías que diz o seguinte: eu sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões por amor a mim e que não lembra mais dos seus pecados. Isaías 43, verso 25. Não lembra. Imagina Deus está dizendo assim, olha, eu não lembro. Ou como, eu não vou lembrar, não é isso que vai pautar nosso relacionamento, porque eu te perdoo. O que vai pautar a minha relação com você é porque eu também vou te perdoar. A gente muitas vezes se pergunta assim, como é que a gente vive essa experiência de todo modo na nossa vida? Como é que a gente pode, por exemplo, ver isso na equação emocional de uma terceira revelação? Lá no capítulo 9, da lei da justiça e de amor e caridade, não existe questões específicas sobre o perdão, mas tem
questões que a gente pode perceber o perdão ali colocado. E aí Kardec faz assim: Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor ao inimigo não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Né? E aí a resposta é: certo que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi disso que Jesus falou, ou o que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procedendo se torna superior aos seus inimigos, ao passo que, quando se procede igual a eles, se rebaixa e procura tomar vingança. Então, na verdade, nós percebemos que esse convite é um convite de elevação do nível de consciência e de padrão. O perdão é um convite de elevação de consciência. Você que está me vendo, me ouvindo agora, ou que vai ver esse vídeo numa madrugada de dor, que você entra no YouTube e de repente cai com esse vídeo, você sabe, porque você já experimentou o perdão em algumas circunstâncias, o quanto, quando você conseguiu perdoar alguém, o quanto foi libertador. O quanto aquilo apaziguou a tua alma, o quanto de leveza aquilo trouxe ao teu coração. E por mais que a gente saiba disso, muitas vezes a gente não consegue equacionar certos perdões de questões que ainda estão doendo em nós. Portanto, um dos primeiros perdões que nós devemos dar a nós mesmos é: se perdoe, porque você ainda não conseguiu perdoar. Mas não ache que isso é um convite a estacionar no ressentimento. O ressentimento, como a própria palavra diz, é sentir de novo, ressentir. É fazer com que o evento continue presente pela memória e a dor dentro de você, mesmo que tenha passado. Ou mesmo como você é uma vítima presente de uma pessoa tóxica na sua vida, de um relacionamento abusivo, e que você ainda não pode sair, ainda assim o perdão ele diminui a forma como essa pessoa impacta a tua vida. Porque as pessoas podem tornar a nossa vida infernal, mas dentro de nós podemos estar em paz. Mesmo que o ambiente externo seja completamente disfuncional, nós podemos estar em paz. Vocês conhecem, talvez você até trabalhe em um ambiente totalmente disfuncional e tóxico, em que as pessoas competem, degladiam entre si, se acusam, estão sempre armando uma contra as outras, e mesmo assim, neste ambiente difícil, você conhece alguém que está para além desse ambiente e faz o que pode nas circunstâncias que lhe são dadas, sem se deixar contaminar pelo ambiente. Como a flor de lótus, né? Que está na lama, mas não se deixa melar por ela. Ou como a luz solar, que penetra o pântano, mas não se contamina com a lama. O perdão nos permite esse status de estar num lugar sem se deixar contaminar pela toxicidade dos outros. Até sempre, até que meio que incomoda, mas você não permite que entre dentro de você. É como alguém que está imunizado e chega numa ala de UTI para visitar pacientes que estão numa ala infecciosa, mas porque está imunizado, apesar de todos os vírus que circulam no ambiente, você não adoece. E você não adoece porque você tem imunidade. O perdão nos imuniza, o perdão é curativo. Ele nos cura e ele reverbera não somente no passado. O presente não tem o poder apenas de reconfigurar o passado. Não é mudar o passado, que é impossível, ele está dado. O perdão, ele diminui a intensidade com que eventos dolorosos do passado interfiram dentro de você. Assim, não somente ele equaciona de algum modo esse passado, como ele impede a força com que esse passado interfere no seu presente e destrói o seu futuro todos os dias. Lembro de um paciente meu que chegou em consultório, na época que eu ainda atendia, queixoso, e a gente atende nesse primeiro momento, que a gente chama de acolhimento, né, de suporte de ego. Você chega lá queixoso, você escuta, você acolhe. E ele já tinha passado por muitos outros profissionais, e sempre quando alguém diz assim, eu já vim de 10, 15 terapeutas, a pessoa primeiro quer colocar sobre você uma responsabilidade que não é sua e ao mesmo tempo tenta menosprezar o trabalho dos outros. E um profissional muito gabaritado sabe logo que se trata muito menos de que os outros estavam errados, mas talvez porque os outros se aproximaram do acerto, a pessoa fugiu porque não queria subir de nível de consciência.
Estava lá ele a conversar sobre as muitas dores que ele tinha e tal, e por que tal, e ele fazendo concurso para juiz, e todo mundo que eu ensino passa, e eu entendo, sei, mas eu não passo, eu já fiz vários amigos meus e amigas minhas se tornarem juiz, mas eu não passo, porque na hora da prova eu travo e tal, e tem alguma coisa errada comigo, neurológica, já procurei remédio, já fiz tratamentos e tal. E durante esse processo ele foi falando da questão da relação dele com o pai, uma relação profundamente magoada, em que ele cobrava do pai, uma figura que o pai não podia ser. E eu disse, eu entendi que você não passa. Como assim? Você não passa por causa desse perdão que você não deu. Ele, que danado um perdão tem a ver com uma prova? É tudo. A gente sempre acha que a gente é meio estanque, né? O perdão não dado fica aqui, a minha vida religiosa aqui, a minha vida profissional aqui, a minha vida familiar aqui. Nós somos o mesmo ser e tudo está interconectado e ao mesmo tempo se influenciando num circuito que vai e vem. Eles, mas como assim? Pelo que você me narrou, da muita dor que você tem no seu pai, desse sentimento de que ele deixou vocês com muitas dificuldades financeiras, passou por humilhação e tudo que você já trouxe, muito da sua vontade de ser juiz é para mostrar para o seu pai que, apesar disso, você vai ser um grande homem. Não é? Isso de algum modo, sim. Então, de algum modo, você usou essa dor como motivação para os estudos. Só que quando você vai fazer a prova, você fica na prova, e eu penso que deve ser assim, pensando, ele vai ver, ele vai se arrepender do filho que eu me tornei, do homem que eu me tornei. Ele vai olhar e dizer, mas olha só, o filho que eu abandonei virou juiz. É isso que você pensa quando você está fazendo a prova? Penso, então. Acabou a memória de estudo. Porque nessa hora tem uma criança ferida querendo mostrar para o mundo, e naquele momento o estudante deixou de funcionar, porque essa memória de dor toma conta da memória de estudo. Às vezes a gente não percebe como uma coisa se relaciona à outra. E aí vem as mágoas, especialmente a clássica mágoa de família, que muita gente tem. Né? É interessante porque essa história de que as pessoas chegam no consultório com queixas clássicas de família, e uma clássica é, minha mãe gosta mais da minha irmã do que de mim. Ou meu pai gosta mais da minha irmã do que de mim. É um clássico de consultório. E você atende, você acolhe, e a pessoa tem as provas, ela mostra um monte de cenas mostrando que a mãe gostava mais da irmã do que dela, ou o pai mais do irmão do que dele, e você acolhe, e você escuta, e a pessoa está lá, e ela chora, e ela diz a dificuldade que tem de encontrar essas pessoas no Natal, o quanto é difícil encontrar numa festa, o quanto é doloroso, o quanto as pessoas fingem que nada aconteceu. E aí você começa a conversar mais com essa pessoa, e claro, cada caso é um caso, mas tem alguns padrões que se repetem em algumas famílias, né? E eu perguntava muito comumente às pacientes ou aos pacientes, me fala um pouquinho dessa irmã ou desse irmão que seu pai tanto gostou, sua mãe tanto gostou e que tanto mimou. Me fala. Como é que essa pessoa está hoje? Ah, Rossandro, minha irmã hoje é uma pessoa assim com a vida tão difícil, sabe? Ela não consegue parar no emprego. Minha mãe paga o plano de saúde dos meus sobrinhos, a escola. Inclusive, minha mãe reclama da minha irmã, que vive pedindo dinheiro a ela, mas quando eu vou falar, ela defende minha irmã, o que me estressa mais ainda, o que mostra o quanto ela não me ama, ama mais a minha irmã. Aí eu pensava, tá na hora de fazer essa invertida mental e dar uma bugada na cabeça e fazer uma pergunta que vai deixar a pessoa revisando a própria vida toda. Aí eu fazia aquele olhar assim, compenetrado, e pensava e dizia assim, quando você me diz isso, que hoje a sua irmã, que você sempre reputou como querida, mimada, que sua mãe fez tudo por ela, ou seu irmão, que seu pai fez tudo por ele, quando você está dizendo que sua irmã hoje em dia é uma pessoa financeiramente disfuncional, emocionalmente imatura, eu chego à conclusão de como a tua mãe te amou. Como assim me amou? Eu já te contei um monte de história de que ela amou mais a minha irmã do que a mim. Não. Ela escolheu destruir a sua irmã e não você. A pessoa dava uma puxada para trás na cadeira, olhava para o nada, como se revisasse a vida toda e invertesse a história. Era um amor tóxico, que nem amor deveria ser. A palavra amor e tóxico nem deveria estar juntas. Era uma relação tóxica e disfuncional de uma mãe que privilegiou uma filha e a destruiu, e a outra ficou magoada, mas se salvou. As dinâmicas são mais complexas do que a gente pensa. O perdão nos solicita a capacidade de enfrentar situações com muito mais nuances do que a gente imagina. O mundo não é
preto e branco. O mundo tem muitos tons, tem muitas camadas, tem muitas nuances. O porquê dessa preferência, Rossandro? Porque às vezes a gente fica tão preocupado em por que ela fez isso comigo, por que me machucou, por que me abusou. E essa tentativa de resposta num porquê que talvez nunca tenha sido dada a você e talvez nunca possa ser dado, porque talvez nem a própria pessoa que te machucou entende as motivações intrínsecas de por que ela te machucou. O perdão nos convida a como é que eu faço com isso? Não é por que fizeram. Como é que eu faço com isso? O que eu faço é perdoar. O que eu faço é seguir. O que eu faço é não parar. O que eu faço é continuar a minha jornada. Quando você olha para essa infância disfuncional que muitos de nós têm, para esses pais, você olha para os pais que eles são os pais possíveis. Pais que nos deram, basicamente, o que tinham. Na verdade, a maior parte dos pais nos deram mais do que eles tinham. Era tanta falta de amor, porque as pessoas tinham vários filhos, eram 15, 10, 20 filhos. Quem disse que numa família de 25 filhos, você tem tempo para conversar com cada um, saber como cada um tá? A grande função para uma parte dos pais era nutrir, dar comida, porque eles passaram fome. Para outros tantos, era dar uma educação, já que eles eram analfabetos. Para outros tantos, era formar os filhos, já que eles só tinham o ensino primário. Lembro demais de uma pessoa que, conversando comigo, mais ou menos há 15 dias atrás, um dos meus alunos, dizendo assim: eu sou uma pessoa que hoje tem uma mágoa profunda, porque, Rossandro, os meus pais me levaram para morar numa outra cidade, porque eles eram da zona rural, e não queriam que os filhos vivessem na roça, e me colocou para morar na casa de uma tia, mas, Rossandro, essa tia me explorou, eu era como uma doméstica lá. Hoje eu estou bem, eu sou uma pessoa formada, sou uma pessoa que ganho muito bem, altamente respeitada, mas essa dor imensa que eu não perdoo meus pais por isso. E eu disse para ela: poxa, você sabe que o objetivo dos seus pais fosse que você fosse quem você é, né? Uma pessoa formada, ganhando bem, que não está morrendo de sol a sol na roça, numa enxada na mão. Eles conseguiram. O que eles não podiam garantir, e ninguém pode, é que o caminho seria fácil. O que eles não poderiam prever, ninguém tem essa previsão, é que você passaria por uma tia que iria te abusar como uma doméstica. O que ninguém pode prever é isso, é que o caminho não é fácil para chegar lá. Mas o que eles queriam, eles conseguiram. Eles te fizeram ter uma vida melhor que a deles. E você ainda está acusando. Eu lembro que eu canto muito para as pessoas essa música, quando as pessoas estão numa acusação constante contra os pais. Né? Que é uma música de Djavan, cantor, né, de Alagoas, que diz assim: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Sabe lá, só eu sei as esquinas por que passei, só eu sei. É tão fácil acusar os pais. Tão difícil saber os caminhos deles. A gente só sabe quando repete. E repete porque não perdoa. E repete porque fica na mágoa. E aí muda a música e canta: minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ou numa atualização mais atual, né, da música brasileira, que tem a capacidade também de escrever essas tramas psicológicas, quando Renato Russo diz: você diz que seus pais não entendem, mas é você que não entende seus pais, você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo, são crianças como você. É o que você vai ser quando você crescer. Nós repetimos para entender que o caminho não é tão simples. Nós repetimos para de repente perceber que a gente está com uma pedra na mão que não pode jogar contra ninguém. Porque nós também cometemos erros como pais. E aí a gente olha e entende, não tem como ser perfeito. Mas tem como olhar para a vida e perceber o que foi possível ser dado. O perdão nos permite sair de um sentimento de falta para um sentimento de o que foi possível ser dado. Saímos da falta para a gratidão. Foram os pais possível, foi a infância possível, foi o relacionamento possível, foi o emprego possível. E se eu quero algo melhor da vida, que eu seja melhor para a vida. Começando por ser melhor para mim mesmo, para mim mesma, para que eu possa ser melhor para o outro. Porque se, como diz a música do nosso querido amigo Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim, não tem paz no mundo sem perdão.
É impossível um mundo de paz com ressentimento. É por isso que esse tensionamento político global, que também toma conta do Brasil, tem gerado mais carga de dor, porque tem gerado ressentimento, aumento do distanciamento. E é incrível porque as pessoas estão brigando em nome de políticos, seja de esquerda ou de direita, que nem sequer supõem que você existe ou respira. E as pessoas estão queimando relacionamentos, deixando de falar com irmãos, com amigos de infância, com avós, com tias, com cunhadas, cunhados. Preso numa bolha, seja de um espectro da política, em que se retroalimenta no ressentimento, no ódio, na acusação do outro como inimigo a ser combatido e destruído. Mas quando a dor se aproximar de você, e ela se aproxima, não vão ser as pessoas da internet que te insuflam ódio que vão te socorrer. Deveriam ser essas pessoas que você está afastando pela imaturidade psicológica de achar que todo mundo tem que pensar e votar como você vota, mostrando a imaturidade da alma de muitos de nós ainda. Mostrando quanto de nós deseja o amor e o perdão, mas insufla e alimenta o ódio. Observa no teu Instagram, no teu Facebook, na tua rede social, quantas vezes você fala do amor, do perdão e de Jesus e quantas vezes você fala de homens falíveis. Isso mostra o estado das coisas. Isso mostra o quão estamos longe da regeneração que tanto desejamos. No entanto, o convite para o perdão é sempre diário de Cristo para conosco. E é um reconhecimento em nós de uma incapacidade, portanto, uma solicitação de que Ele nos ajude nesse processo. E é por isso que Francisco de Assis, ele não dizia, Senhor, eu sou um instrumento da tua paz. Não, ele pedia, Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o perdão. Quando você estiver no grupo do WhatsApp da família, lembra disso. Quando houver ódio, que eu leve o perdão. E não a mentira. E não a insuflação da divisão. E não o cancelamento de pessoas. Porque hoje não são pedras físicas que nós jogamos nos outros. São pedras virtuais. De ódio, de cancelamento e de veneno tóxico. Que apenas revelam do que está cheio no nosso coração. O que nós postamos revela do que está cheio no nosso coração. Se a boca fala do que o coração está cheio, o feed da sua rede social também fala do que está cheio o seu coração. E se não é de perdão, e se não é de amor, por que você espera a paz? Por que você espera dormir em paz sem remédio para dormir? Por que você espera estar bem por dentro se você se intoxica de veneno, de ressentimento, de ódio e divisão? Por que querer um mundo novo se você reedita todos os dias os padrões de divisão do velho mundo? Sou eu um trabalhador da última hora ou um reincidente no crime da inconsciência, deixando de ter Jesus como minha bandeira para ter homens de um espectro ou outro da política como minha bandeira emocional? Que nós possamos refletir sobre o perdão numa dimensão muito ampla, a começar de nós, além de nós e para quem está próximo a nós, e para se estender para toda a comunidade humana. Todos filhos de Deus. Essa pessoa que você odeia politicamente é filha de Deus. É criada por Deus. Esse parente que você odeia porque votou noutra pessoa é filho de Deus. E é como se eu dissesse assim para o meu pai, papai, eu te amo, mas eu detesto meu irmão, eu menosprezo ele, eu quero que ele morra. Como será que Deus, o nosso pai, nos trataria ou nos veria? Acho que está aqui, né? Quando a gente olha aqui no Evangelho, e quando tiverdes que orar, tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o vosso Pai Celestial vos perdoe os seus pecados. Mas se você não perdoar, também o vosso Pai Celestial não vai te perdoar. Está lá em Marcos, no capítulo 11, dos versos 25 a 26. Há, por parte de Deus, uma necessidade de reciprocidade. Me peça, filho, aquilo que você entrega ao mundo. Quer perdão? Se dê perdão, dê perdão. Quer paz? Se entregue paz, seja paz. Quer o amor? Se dê amor, entregue amor e seja o amor. Fora disso é tudo ilusão. Fora disso é tudo desejo infantil. Fora disso é repetir os velhos erros, uma vida atrás da outra. Até que um dia a gente acorde e veja que toda a divisão é puramente ilusória, histórica e uma contradição de alguém que não se enxerga como um filho de Deus com bilhões de irmãos no universo.
Enquanto insistimos em não enxergar nisso, a dor, a divisão, a mágoa tomará conta do nosso coração. E a paz tão desejada ficará distante de nós. Mas quando entendermos que nós precisamos perdoar e ser um instrumento da paz, esse mundo que nós desejamos, que começa em nós, o único território que você pode regenerar, que você tem poder de regenerar é o seu coração. A regeneração do mundo começa dentro de você. Quando você começar a regenerar você, você dará uma grande contribuição para essa coletividade que anseia por um mundo de paz e de esperança. Mais uma vez, meus amigos, muito obrigado pelo carinho do convite, né? Luísa, muito obrigado, que Deus te abençoe à frente desta federativa. Abençoe a todos vocês nesse 7º congresso em Cuiabá. Mais uma vez, eu lamento não poder estar aí para agora a gente se encontrar, se abraçar, e festejar e sair para comer um peixe maravilhoso, como só aí tem. Mas fica o convite para que no próximo momento seja possível e oportuno, porque a vida está continuando e a gente vai ter a oportunidade de se reencontrar. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que se alguma das minhas palavras incomodou, saiba que foi de propósito, mas foi com um objetivo amoroso, de despertar consciência, não com tom acusatório, nem muito menos com o sentimento que sou melhor que ninguém, mas como alguém que todo dia pergunta à minha própria alma como posso ser melhor e como posso perdoar e como posso não viver na divisão tão decantada num mundo que ainda se vê como diferente, sendo filhos do mesmo Pai. Que Deus abençoe a cada um de vocês e cada um de vocês. Tenha um lindo congresso e que possamos nos encontrar de outras vezes para juntos continuar ecoando em nossos corações a mensagem libertadora desse evangelho que nos convida a perdoar e amar. Muita paz.